de hoje é para você que também não suporta aqueles almoços, aqueles encontros de família, antigos colegas de faculdade, de escola, onde ao invés de se conectar com as pessoas, todos eles acabam se gabando de tudo que conseguiram na vida desde a última vez que vocês encontraram. É um tal de eu tenho carro para cá, eu tenho casa para lá, eu tenho uma casa de praia aqui, eu viajei para não sei aonde. Meu Deus, cadê a conexão dessas pessoas? Chega até a ser estranho pensar que a vida é só posse, 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 eu tenho, eu tenho, eu tenho. Meu Deus. Mas então, como que vocês conseguiriam expressar todas as posses e tudo que vocês têm na vida de vocês em inglês? Para expressar posse, de uma maneira geral, nós vamos utilizar o verbo to have, que é o tópico da nossa aula de hoje. Por isso, como é hora da vinheta, pega papel e caneta. E como já foi dito anteriormente, a nossa aula de hoje será sobre o verbo to have para indicar posse. Vamos comigo? Gente, eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas muitas pessoas ao longo da vida focam muito em coisas materiais e em posses, coisas do tipo money, dinheiro, car, carro, house, casa, fame, fama and success. Sucesso. E não pensem que fama e sucesso é igual, porque você pode ser famoso por uma coisa ruim que você fez para as pessoas, e enquanto se você tiver sucesso é algo positivo, algo que você fez de bom para todo mundo. Mas o tópico é como que eu diria que eu tenho ou que eu não tenho isso tudo em inglês. Vamos descobrir? Vamos dar uma olhadinha aqui comigo, que aqui nós estamos representando a posse. Vamos lá? I have money, a car, a house, fame and success. I also have a dog, but I don't have a cat. Eu tenho um dinheiro, um carro, uma casa, fama e sucesso. Eu também tenho um cachorro, mas eu não tenho um gato. My sister has a good calculator, but she doesn't have a pencil. A minha irmã tem uma boa calculadora, mas ela não tem um lápis. My cousin Peter has a car, but he doesn't have a motorcycle. O meu primo Peter tem um carro, mas ele não tem uma motocicleta. My friends have brand clothes, but they don't have shoes. Meus amigos têm roupas de marca, mas eles não têm sapatos. Vamos olhar aqui nessa estrutura as duas cores apresentadas, que são o verde e o azul. Qual é a diferença deles? Bem, quando eu tenho aqui o verde, as sentenças em verde, eu vou usar o verbo to have, que são específicas para os pronomes I, you, we e they. Enquanto nós temos o outro verbo aqui, o has, que é uma variação do verbo have, mas ele só serve para acompanhar os pronomes he, she e it. É mais ou menos parecido com uma aulinha que nós tivemos lá no present simple, no presente simples, onde o he, she e it ganham uma forma diferente. Aqui no verbo to have, eles vão ter uma forma diferente também. Ao invés de have, ele vai ser usado com has. Mas nada melhor do que olhar numa tabelinha onde tudo isso é explicadinho nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Percebam aqui que nós temos todos os pronomes aqui à esquerda. I, you, he, she, it, we, you and they. Nós temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Aonde nós temos o have na afirmativa, enquanto nós temos o has também na afirmativa, só para he, she, it, em amarelinho. Como nós transformamos isso para o negativo é simples. Nós colocamos o don't no meio do sujeito e do verbo. Ou seja, se eu digo I have a car, eu tenho um carro, eu posso dizer, caso isso não seja verdade, I don't have a car, colocando o don't no meio. E isso vai servir também para o he, she, it. Só que ele vai entrar como doesn't e não como don't. Perceba aqui, he has a cabin, ele tem uma cabana na floresta, talvez. Mas se for o caso de uma pessoa que não possui isso, he doesn't have cabin. Exatamente, você não leu errado. O has vai funcionar somente no afirmativo, enquanto quando eu transformo para negativo, eu vou colocar o doesn't e vou retornar o verbo para a forma original, que é o have. Partindo agora para o interrogativo, nós fazemos exatamente o que nós já tivemos na aula de Present Simple. Nós colocamos o do antes do sujeito. Então, nós entramos aqui. Do I have a car? Perguntando a si mesmo. Eu tenho um carro?
Enquanto no he, she, it, nós não perguntamos com do, nós perguntamos com does. Does he have a cabin? Ele tem uma cabana? Então, é isso que vai acontecer. O do somente para os pronomes I, you, we e they, enquanto o does para os pronomes he, she, it. Muito mais fácil olhando a tabelinha, não é verdade? Agora eu vou dar um desafio para vocês montarem sentenças orais mentalmente para mim, tá bom? Eu vou colocar umas palavrinhas em azul aqui traduzidos e vocês me dizem se você tem ou não, seguindo o modelinho aqui para baixo. Eu coloquei como exemplo o livro. Vamos lá? I have a book. Eu tenho um livro. She has a book. Ela tem um livro. I don't have a book. Eu não tenho um livro. He doesn't have a book. Ele não tem um livro. Agora eu quero que vocês mentalmente tentem montar frases com esses objetos aqui. Let's go. A motorcycle, uma motocicleta. A calculator, uma calculadora. A car, um carro. A fan, um ventilador ou um leque. A kid, uma criança, um filho. Kids, crianças ou filhos. A pencil, um lápis. A calculator, uma calculadora. A dog, um cachorro. A cat, um gato. Shoes, sapatos. Brand clothes, roupas de marca. Vamos lá? Esse exercício não tem correção, mas eu quero ver você praticando comigo. Let's go? Vou dar um tempinho. Vamos lá. E aí, gente, como que ficou? Conseguiram pronunciar as palavras em azul direitinho? Se não conseguiu, volta um pouquinho o vídeo, ouve de novo a pronúncia e faz as sentenças com have ou don't have, de acordo com você. Agora o exercício mudou de forma, mas já é mais tradicional. É o nosso exercíciozinho para a prática, isso mesmo. Vamos lá. Aqui eu vou dizer duas coisas para vocês que eu quero que vocês me ajudem. Vamos lá. Eu tenho umas sentenças aqui, onde vocês vão analisar que elas estão com o verbo to have, nas formas determinadas. O que eu quero, o que eu preciso que vocês façam? Digam se essas sentenças de fato são afirmativas, negativas ou interrogativas. Colocando, não precisa nem colocar a palavra inteira, coloca AFF para afirmativo, neg, NEG para negativo e INT para interrogativo. Depois que você fez isso, tem um desafio um pouquinho maior. Para trabalhar a forma, você vai simplesmente analisar. Essa sentença aqui é interrogativa, então você vai colocar ela na afirmativa e na negativa. Se essa sentença for negativa, você vai colocar ela na afirmativa e na interrogativa e assim por diante. Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês. Let's go! E aí, queridos, foi difícil? Tenho certeza que foi fácil. Vocês já estão, super craques nisso tudo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou ler sentenças originais do slide passado e traduzi-las. Mas para não ficar muito longo, as outras que vocês modificaram eu não traduzirei. Tudo bem? Vamos comigo, então. Aqui, a primeira é negativa e diz: Nurses don't have an easy job. Enfermeiras não têm um trabalho fácil. Realmente. Next, afirmativa, e diz: I have a great English teacher. Eu tenho um excelente, um ótimo professor de inglês. Será que a pessoa que escreveu isso estuda comigo? Eu ia ficar lisonjeado. Ah, meu Deus. Next, do you have a toothpaste that you can lend me? Ela é interrogativa e diz: você tem uma pasta de dente que você consiga me emprestar? Next, do you have a meeting at 12? Está dizendo aqui que é interrogativa e diz: nós temos um encontro ao meio-dia. Próxima é afirmativa e diz: The washing machine has a leak in it. A máquina de lavar tem um buraco, tem um furo, tem um vazamento nela. Continuing, a outra é negativa. She doesn't have a great personality. Ela não tem uma boa personalidade. Next, estamos vendo que é interrogativa e diz: Does he have a new haircut? Ele tem um novo corte de cabelo? A última é afirmativa e diz: It has a hole near the door. Tem um buraco
perto da porta. E aí, vocês sentiram dificuldade de transformar as sentenças? Porque eu acho que identificar como afirmativo, negativo, interrogativo era moleza, né? Conta aqui nos comentários se você teve alguma dificuldade na hora de transformar as sentenças, tudo bem? E mais uma aula chegou ao fim, minha gente. É isso que nós temos que comemorar. Persistência. Persistência é a palavra-chave. Sempre que você persiste em algo, você acaba ficando bom e muito bom e excelente nisso. Então, fica aqui os meus sinceros parabéns. Thank you very much. E é isso, minha gente. Vamos fazer o seguinte: vamos compartilhar esse conteúdo que, caso tenha sido bom para você, pode ser bom para alguns amigos, primos, parentes, colegas, enfim. Muita gente precisa aprender inglês, né? Então, vou pedir para você fazer essa ponte compartilhando com quem você conhece, tá certo? Eu também vou pedir que você curta e comente nas redes sociais, não esquecendo nunca do meu canal no YouTube, não é verdade? Então, gente, é isso. Kisses, see you all, study English, have fun, bye bye. Damn.